E agora a gente pode ir para renúncia às benfeitorias. Eu quero trazer esses temas com bastante objetividade, com bastante rapidez, gente, porque prezo muito pelo nosso horário e eu acho que o conteúdo tem que ser passado com precisão e objetividade. A gente não pode ficar aqui, nem eu daqui, nem vocês daí, é, não é uma simples conversa, é uma transferência de conteúdo, realmente eu tenho esse compromisso. Bom, gente, questões polêmicas relacionadas à indenização por benfeitorias é uma questão, sobretudo, que a gente tem que analisar aqui com bastante cuidado, porque, em sua maioria, eu diria mais de 90% dos contratos, é a minha impressão, não é uma estatística, mas é a minha impressão de ver muitos contratos de imobiliárias aqui, em sua maioria, os contratos trazem a cláusula de renúncia às benfeitorias. Isso tira do locatário um direito que foi dado a ele lá na lei inquilinária. O artigo 35 da lei diz que as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário serão indenizadas ou serão objeto de retenção da coisa locada, assim como aquelas benfeitorias que não são necessárias, são úteis e foram autorizadas pelo locador. Ok? Isso tem uma força de ser. Isso traz uma estabilidade na locação, porque o inquilino não é o dono do imóvel, mas por estar ocupando o imóvel, responsável pelo imóvel, ele vai se deparar com situações em que ele tenha que fazer benfeitorias, em que ele tenha que reparar o imóvel. E essas benfeitorias elas são enquadradas ou em necessárias ou em úteis ou voluptuárias. As voluptuárias a gente não vai nem entrar no mérito porque não é uma questão polêmica. Mas as necessárias e as úteis, e aí principalmente as necessárias, que é aquela que o inquilino não tem escolha de fazer ou não, ele acaba tendo que fazer, a lei o protege dizendo que ele será indenizado dessas benfeitorias. No entanto, por interpretação do STJ, então isso é sumulado, gente. A gente tem que interpretar e aceitar. Não adianta querer ir contra isso. O STJ estabeleceu na análise dessa questão que é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. Ou seja, é uma questão tão séria e os locatários não se atentam a isso. E os contratos da imobiliária vão sendo entregues, eles vão assinando sem lei, sem entender e querem o imóvel e vão assumindo aquele risco. Mas isso significa que, na prática, se o inquilino está lá no imóvel e esse imóvel precisa de uma benfeitoria necessária, urgente, se ele não conseguir que o locador faça, ele vai ter que fazer e se ele fizer, ele não será indenizado, por mais importante que seja essa benfeitoria. E é difícil conseguir no judiciário uma interpretação diferente disso, exatamente porque o STJ já sumulou essa questão, onde ele diz claramente que a cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias é válida. Isso significa que a lei concedeu ao locatário o direito de ter essa indenização. Se ele renunciou a esse direito, se ele não quis a esse direito, é porque a especificidade da locação o favorecia nisso. Vou te dar um exemplo em que isso é viável. Por exemplo, imagine uma casa que o aluguel normal dela, se ela tivesse em boas condições de uso, seria R$ 10.000. E, de repente, essa casa, ela faz muitos anos que ela não recebe reforma, manutenção, benfeitoria. Ela está uma casa muito velha, ela está uma casa que a gente poderia até dizer, até quase dizer que ela está imprópria para a locação, que ela não atende aos requisitos da locação. Mas mesmo assim, esse locatário entendeu que essa casa é o ideal para ele, que ela tem a localização ideal para ele, que ele não tem outra opção, e que ele quer a casa a si mesmo. Só que ele vai alugar essa casa, que seria de 10 mil, ele vai alugar por R$ 5.000. Ele está alugando bem mais barato, exatamente porque a casa não tem condição. E ele se dispõe a reformar a casa, a arrumar a casa naquilo que ele precisar adaptar à situação dele. E aí ele vai usar desse desconto no aluguel, dessa vantagem no aluguel, para poder ir melhorando a casa. Então, nesse contexto, a cláusula de renúncia pelas benfeitorias, pela indenização das benfeitorias, é plenamente apta, é adequada, porque ele já está tendo, ele quis o aluguel daquele jeito, não foi surpresa para ele, ele não foi enganado, aquilo é o que atende a ele,
e ele se submeteu a ter que arrumar o imóvel para que ele pudesse utilizar. Aí sim ele vai fazer todo e qualquer tipo de benfeitoria lá, inclusive as necessárias, e não será indenizado. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, isso é plenamente aplicável, razoável, possível. Só que, para o contexto geral, essa cláusula tem sido trazida nos contratos sem que as partes tenham entendimento do que está se passando ali. E aí o inquilino, normalmente, ele fica com esse prejuízo. E quando o inquilino está nessa situação de ter que fazer uma benfeitoria, uma reforma, um reparo de valor significativo no imóvel para que ele possa continuar, ele vai se ver entre duas opções. Uma, ou ele move uma ação na justiça com uma obrigação de fazer para obrigar o locador a fazer aquele reparo, já que aquilo é que torna o imóvel adequado ao uso, ou ele move uma ação para rescindir aquela locação, colocando a culpa no locador porque o imóvel não estava em condição de uso. Quer dizer, quando a locação tem no seu contrato essa cláusula de renúncia pela indenização, o inquilino que tinha antes preservado na lei o seu direito à indenização pelas benfeitorias necessárias, abriu mão disso e agora se submete a ele mesmo ter que fazer as benfeitorias sem direito à indenização. Essa interpretação é a que tem que ser dada, ainda que não seja a mais justa para o inquilino. Mas o inquilino é que tem que estar atento quando assina um contrato com essa cláusula. A imobiliária, o corretor de imóveis, ele pode fazer o seu papel de quê? De instruir as partes a respeito dos riscos do negócio. Isso não vale só para a compra e venda, não. Isso vale também para a intermediação na locação do imóvel. Trazer para o inquilino clareza dos riscos com aquela locação é papel da imobiliária, é papel do profissional que tem esse conhecimento e que está fazendo essa intermediação. Por isso essa interpretação é necessária e essa questão é polêmica, porque no meio do caminho passa a ser injusto para o inquilino, mas ele aceitou desse jeito e é essa interpretação que o judiciário tem dado a essa cláusula de renúncia.